Estamos numa série de ministrações. Por que fazemos isso? Amém? Porque fazemos diversas coisas, porque batizamos, porque eu não vou falar orar, essas coisas mais simples, porque eu tenho uma série que a gente fala só de oração, mas as coisas práticas da igreja. Posso ouvir um amém? Por que nós nos reunimos na igreja? Por que nós nos reunimos nas casas? Por que nós batizamos? Por que nós apresentamos crianças? Por que nós não reclamamos? Por que nós ceiamos? O que mais? Eu só não falei ainda porque não ungimos, mas eu vou explicar por que semeamos aqui, e daí na semeadura a gente fala, engloba todas as questões financeiras também dentro da semeadura, e hoje eu quero falar algo também importante, por quê? Jejuamos. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, que dia para você vir, hein, irmão? Vou falar de jejum. Ontem, quando eu terminei a palavra, eu quase mandei, dia para faltar, amanhã. Para quem não gosta de ouvir dessas coisas. Porque nós jejuamos. Posso ouvir um amém, amados? O jejum ele é extenso no Antigo Testamento. Eu poderia ministrar uma série só falando de jejuns no Antigo Testamento. Jejum no Antigo Testamento temos de Moisés, que ele fica permanentemente em jejum 40 dias, jejum de água e de comida. Amém, amados? Temos jejum de Esther, que daí não é individual, mas é coletivo, que ela também prega um jejum ou pede um jejum para o povo sem água, sem comida. Nós temos jejum de Nínive, quando Jonas vai a Nínive e eles tiraram comida até dos animais, ninguém comia a cidade porque havia o juiz de Deus. Nós temos jejum de Daniel, que é parcial. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abdinego, que também tem parcialidade. Então nós temos diversos tipos de jejum na Bíblia. Eu não vou me estender muito nesses tipos. Posso ouvir um amém? Porque você pode procurar na internet, você pode buscar. Jejuar é abrir mão de algo que você come. Em geral, na Bíblia, tem cada um fez por um período de consagração. Então, vamos ver o Novo Testamento e as direções do jejum para nós. Eu sou professor de Educação Física, formado em Educação Física, tenho especialização em treinamento esportivo, tenho mestrado na área de comportamento. Eu tenho um livro também publicado sobre por que comemos o que comemos, junto com um médico também falando sobre alimentação, porque eu sou da área da saúde, Tem, graças a Deus, diversas publicações na área de saúde, até internacionais, inclusive falando de saúde mesmo. Já fui para o Congresso Internacional lá dos Estados Unidos de Medicina do Esporte, por exemplo, mas eu não vou falar da saúde hoje, vou falar de coisas espirituais. Posso ouvir um amém? Olha para quem está do seu lado e fala, embora o jejum ajude muito a sua saúde. Amém, amados? O jejum ajuda muito. Jesus, ele sempre viveu com uma restrição alimentar. Amém? A vida inteira dele, ele não comeu nenhum animal impuro, não comeu camarão, não comeu peixe de couro, não comeu porco, não comeu jacaré, lagarto, cobra, não. Jesus sempre viveu com uma restrição alimentar, porque ele era judeu, tinha que obedecer toda a lei judaica e todas aquelas coisas. Glórias a Deus? Amém. Amém, amados? Então dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, não tem problema nenhum você cuidar da sua saúde. Fala assim, tem uma boa dieta. Amém? Então vamos lá. Então, por que jejuamos? Vamos ser bem práticos. Primeiro, porque Jesus jejuava. Se ele jejuava, ele é o nosso mestre, nós também jejuamos. Leia lá o texto comigo. Mateus 4,2 diz. 1, 2, 3. E tendo Jesus, e tendo jejuado. Dá um sorriso para quem está do seu lado, falando, não jejuou pouco não, irmão. O jejum de Jesus, provavelmente 40 dias, fala que ele não comeu, tem alguns até que falam que ele não bebeu, também acho pouco provável, não tem como sobreviver esse tempo, é o máximo que eles falam, 3 dias já é perigosíssimo ficar sem água, amém, amados? Sem nada para não ter uma crise no seu corpo, mas provavelmente ele bebeu água, mas não comeu. Depois de 40 dias ele teve fome. Então Jesus, ele tinha essa prática de jejum, ela é comum de todas as disciplinas espirituais, ela é uma das disciplinas espirituais mais comuns em qualquer religião que você for ter, vai ter algum tipo de jejum ou restrição, algo que você aprenda a abdicar de algo. Amém, amados? Sempre é no intuito para uma entidade, para um ser espiritual, para algo, nós vamos aplicar aqui as coisas para a nossa vida. Mas, se alguém te perguntar por que você jejua, uma primeira resposta que você tem que ter apologética para defender a sua fé, é simplesmente porque Jesus jejuava. Já, para mim, já poderia acabar o culto e orar agora, é ou não é verdade? Jesus jejuava, ponto final. Se ele jejuava, nós temos que jejuar também. Pergunta para quem está do seu lado, e você, irmão? Fala assim, você jejua ou só quando você está dormindo?
Né? Tem uns ainda que são meio sonâmbulos e ainda acorda à noite, né? Vai assaltar a geladeira lá, quebra o jejum. Né? Amém. Então, ok. Primeira coisa, então, só isso para nós, somos cristãos, já bastaria. Se Jesus jejuava, nós somos discípulos de Jesus, nós também jejuamos. Ok, vamos lá. Vou dar mais algumas coisas. Qual é o intuito do jejum ou para quê, né? E como nós devemos nos portar quando jejuamos? Como Jesus fala, é uma cultura de todos os discípulos de João jejuavam, nós vemos Daniel jejuando, como eu falei, nós temos diversos jejuns na Bíblia. Amém, amados? Tanto coletivos quanto individuais. Mas Jesus nos instrui quando ele vai fazer a releitura da lei, Mateus, né, quando ele começa as bem-aventuranças, é como se fosse no Evangelho de Mateus, é um desenho de Jesus, como Moisés deu a lei para o povo no monte, Jesus sobe ao monte, e do monte das bem-aventuranças ele fala toda a doutrina do reino dos céus, e daí ele explica sobre o jejum dessa forma. Leia comigo lá, vou ler bem baixinho porque está gravando para aparecer na gravação. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Então, quando Jesus fala do jejum, nós não precisamos ficar falando que estamos jejuando, não precisamos, ai meu Deus, estou em jejum. Ok, ele explica, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então o jejum, ele é feito no intuito de eu, em secreto, buscar a Deus. Então não preciso contar para todo mundo que eu estou jejuando, eu não preciso falar para todo mundo, salvo, irmãos, e há momentos, obviamente, se você está na sua casa, é importante que você avise que você não está comendo. Posso ouvir um amém? E não é uma coisa, o que ele está dizendo é, você não precisa abrir o Instagram e falar, primeiro dia do jejum, que desespero, estou sem comer, oh Deus, até quando vou sobreviver? Né? Uma foto do prato vazio. Não é nada anormal de ver hoje em dia esse tipo de coisa. Então, não é para fazer isso. Por quê? Se eu faço isso, eu já vou explicar a sequência. Vai, vamos lá. Aí eu falo, vai. Tu porém. Ó Jesus falando para o povo. Já fica uma dica aqui. Vocês estão comigo, sim ou não? Tu porém, quando jejuares, o que fala? A fim de não parecer aos homens que, e sim a quem? Como? E teu pai? Te recompensará. Então, a consagração que eu faço de jejuar, o momento que eu faço de aplicar essa disciplina espiritual para a minha vida, eu não preciso falar para todo mundo que eu estou jejuando, eu não preciso contar para todo mundo, eu simplesmente mantenho isso em secreto. Não quer dizer que tem gente que vai para esses extremos de não conte para ninguém. O que Jesus está falando é, eu não preciso ficar fazendo estardalhaço, eu não preciso ficar publicando nas redes sociais, mas estou num período de consagração, fica quietinho no seu período de consagração. Você não tem que atrair pena dos outros, dó dos outros, nem nada disso. Posso ouvir um amém? E aqui é o jejum pessoal, o jejum de consagração, ele está explicando. Obviamente que tem momentos que se chama convocação. Por exemplo, ano que vem eu vou fazer uma convocação para a igreja de jejum. 5 amém. Ano que vem eu vou fazer uma convocação para a igreja de jejum. Para que a igreja se prepare, se fortaleça, se esteja mais sensível espiritualmente. Eu vou explicar as coisas aqui. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, no cerne aqui eu não tenho que falar para todo mundo que eu estou jejuando, eu tenho que... o Senhor me direcionou, o Espírito me direcionou, eu entendi que eu tenho que buscar isso, eu faço em secreto. E quem me recompensa? O Pai que vem, secreto. É para Ele que eu estou fazendo o jejum, E sim a teu, a fim de não parecer aos homens que jejuas. E sim a teu Pai em secreto. Ele está falando, não fica se desfigurando, não fica querendo parecer religioso para os outros, vive a sua vida normal e jejue. Esteja em secreto nessas coisas, na hora de começar, e vai orar, vai fazer outra coisa, vai ler a Bíblia, aproveita desse tempo. Ótimo, né? Jejum e oração estão conectados, embora eu vou falar basicamente aqui do jejum hoje. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então, o jejum que agrada a Deus é um jejum que eu não vou usar da minha consagração para querer me aparecer para os outros. Eu vou usar a minha consagração para o fim que eu coloquei diante do Senhor, para a proposta que eu tenho, e eu vou aqui alguns motivos do jejum. Consegui me fazer entender? É claro, se uma igreja inteira está jejuando, ela avisa, fala os motivos de jejum, ora, não tem problema nenhum dentro dessas questões. E as pessoas jejuam. O que está dizendo é, eu consegui me fazer entender, sim ou não? Perigo do jejum ou das restrições, que é o que Jesus está falando aqui, é a gente começar a querer achar que é melhor que os outros. Porque faz e o outro não faz.
Eu me lembro um tempo que eu fiquei anos assim em umas separações de alguns alimentos, anos, muitos anos, não sei dizer nem quantos, né? E aí um pastor mais velho veio e falou assim para mim, Fabinho, você está comendo isso aqui? Deu, não, como faz uns 5 anos, 6 anos, sei lá, muito tempo. Ele falou, por quê? Eu falei, não, optei, tal. Ele falou, cuidado para você não ficar religioso, né? Eu estava comendo igual Jesus, assim, mais uma comida menos inflamatória, padrão de pureza que o Senhor orienta da Bíblia. Amém, amados? Né? Muitos anos assim. Então, daí ele falou, cuidado você não virar um religioso, daqui a pouco você está um fariseu. Então, cuidado. Eu falei, ok, tudo bem, eu não tenho essas limitações. Amém, amados? Né? Mas a gente não faz para aparecer para os outros nem nada. Vai, Mateus 6, 16 e 18 diz. Vai, não, calma, vamos ler juntos então? O quê? É o mesmo texto que a gente está falando, mas aqui eu frisei aqui, ó. Jesus está falando assim, quando? Para quem que ele está falando? Você fala para os discípulos. Para quem que ele está falando? Então, se você é um discípulo de Jesus, a expectativa que Jesus tinha é que você o quê? Jejuasse. Vida cristã demanda que você aprenda a jejuar. Dá um sorriso para quem está do lado. Fala, e você, meu irmão? Quantas vezes você jejuou hoje já? Né? Jejuei 10 minutos, pastor, no intervalo entre eu terminar o almoço e... Não. Jejum tem que ser algo da nossa prática de vida. Amém? Tem que aprender, se é cristão, se é crente, você tem que aprender a jejuar. Eu não tenho problema nenhum, aprendi na igreja. Não foi uma das últimas práticas espirituais, eu acho que eu coloquei na minha vida, uma das últimas de disciplinas espirituais. Ler a Bíblia sempre, orar, acho que desde sempre também, adorar 90% das vezes. Agora, jejuar não era uma prática que eu tinha na minha vida cristã comum, embora minha mãe sempre jejuou muito. Meu pai nunca vi muito jejuar, mas minha mãe muitas vezes. Foi uma das últimas que eu apliquei na minha vida. Já há anos eu tenho prática de jejum, anos e anos e anos. Amém, amados? Né? Para quem é da igreja já me viu ministrar essa série, ou para quem anda perto da gente, sabe que nós temos prática de jejum comum e é algo importante. Porque Jesus espera, ele fala aqui, ó. Vai ler comigo? Quando jejuar. Então pergunta para quem está ao seu lado, você já jejuou alguma vez, irmão? Pergunta aí de verdade, vai, vou deixar. Pergunta aí para a pessoa. Fala aí para a pessoa, fala sim, não. Né? Um dia, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Eu não estou falando de fazer um jejum intermitente para melhorar o seu corpo e que ajuda o corpo. Estou falando de jejuar de verdade mesmo. Se consagrar a isso. Posso ouvir um amém? Né? São diversos tipos de jejum, mas Jesus tem a expectativa que nós, como discípulos, venhamos a jejuar. Ficou claro isso? Sim ou não? Querido, não. Então assim, ó. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu não posso passar a minha vida sem jejuar. Não posso passar a vida sem jejuar. Enquanto durar a terra, haverá dia e noite, frio e calor, verão e inverno. Amém, amados? O ciclo de Deus semanal são 7 dias. Quem sabe qual a expectativa que você vai colocar de, às vezes, tirar um dia, jejuar, aprender? Só vai fazer bem para a sua vida. Jesus espera que você jejue. Então, estamos quase acabando o ano 2025. Coloca como meta para o ano de 2026, jejum de um determinado tempo, de um determinado período. Quantas vezes você faz? Uma vez você faz, começa devagar para quem nunca começou. Mas discípulo de Jesus tem que jejuar. Porque Jesus falou, quando jejuardes. Então, ele tem expectativa que você jejue, sim ou não? Claro que tem, está bem claro isso. Né? Eu explico por que depois mais algumas coisas. Estamos juntos? Então tá, Jesus jejuava, Jesus esperava que nós jejuássemos, né? Ele explica como a gente faz para o Pai, né? Em secreto. E jejum é para o nosso tempo? Sim. Com qual motivo? Vai. Os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Então, os discípulos de João e dos fariseus, que é o sacerdócio, os fariseus vão pensar a nação de Israel, os discípulos de João, uma linhagem sacerdotal também, João era sacerdote, estavam jejuando e vieram e perguntaram a Jesus, por quê? Vai, lê lá comigo. Por que jejuam os discípulos e dos fariseus e os teus não jejuam? Respondeu Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está
com eles. Durante o tempo em que têm consigo o noivo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, está falando a respeito dele, então naqueles dias jejuarão. Então, eu escrevi ali, não coloquei espaço. Então, jejum é para o nosso tempo? Sim, Jesus instrui que nós devemos jejuar, ele fala que nós devemos jejuar, e principalmente o que ele está falando aqui, ele fala assim, principalmente quando o noivo for tirado, o nosso intuito é nos consagrarmos, jejuarmos, buscando a volta de Jesus, nos preparando para a volta de Jesus, para a volta do noivo ou para o encontro com o noivo. Pastor, mas Jesus vai voltar daqui 200 anos, mas você não vai viver 200 anos, ainda mais se você não jejua. Provavelmente você morre até bem antes. Amém? É sério mesmo. Então aqui ele começa a explicar, nós temos que jejuar, nós nos colocamos, nós nos preparamos para o retorno. Jesus está presente aqui em carne? Não. Então quando ele está presente, é como ele falou, o noivo está aqui, vamos comer, vamos aproveitar, vamos estar juntos. Agora, quando o noivo é tirado, jejum. O noivo já voltou? Não. Então eu vou me preparando, vou jejuando, vou me consagrando, vou me colocando. Vocês estão comigo? Sim, amados? Ok, vamos lá, vamos seguir. Então naqueles dias jejuarão. Que dias? Os nossos dias. Estão comigo? Amém? Sempre. Vamos jejuar. Ok. Atos 13, 2 e 3. Então tá. Vamos falar. Praticando coletivamente a igreja para a direção de tomar decisões. Para que eu devo jejuar, pastor? Jejum é um momento em que eu me consagro a Deus. É um momento em que eu tiro as vontades da minha alma. A primeira vontade da alma, a alma é nefesh, né? Ela envolve o corpo físico, ela envolve vontade, desejos, emoções. Amém, amados? Sentimentos. Essa é a alma. Mas ela não é desconectada do meu corpo físico. Como é que eu faço? Então, qual o motivo que eu deveria jejuar? O motivo é praticado pela igreja. A gente vê aqui, para direção e tomada de decisão. Atos 13, 2 e 3 diz, e servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo. Agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e os despediram. Tem uma decisão importante para ser tomada na sua vida. Tem algo que você não tem convicção. Tem algo que você não sei. Deixa eu explicar isso rapidamente. Vocês me permitem? Sim ou não? Antes, no Antigo Testamento, você vai ver as coisas tiradas à sorte. Você ainda vai ver um texto do Novo Testamento, quando eles juntam todos os apóstolos de Jesus, quem andou com Jesus, quem veio com ele, e eles tiram a sorte para ver quem vai ser o apóstolo que vai substituir Judas. Amém, amados? Porém, no Novo Testamento já não tem mais isso. Como assim, pastor? Você não vai usar urim purim, você não vai tirar sorte para nada. Você vai orar a Deus, se consagrar até que o Espírito Santo confirme algo que Ele quer para a sua vida. Então tem uma decisão importante para ser tomada na sua vida, tem algo que você queira fazer. Aqui a gente tem um jejum coletivo da igreja, das pessoas, né, de todos ali, para ver quem eles vão enviar. Provavelmente eu acredito que, inclusive, não era só o Barnabé e o Saulo que queriam ir, muita gente queria ir. Fazer missão, evangelizar, amém, amados? Eles falaram, não, vamos tirar um tempo de jejum, vamos nos consagrar nesse processo, para que nós possamos ver quem nós vamos enviar. Então, dicas práticas. Aqui era uma decisão importante de envio. O que é importante na sua vida? Não sei, trabalho é importante para você? Sim ou não? Para alguns sim, sim ou não? Sim, então, uma decisão de trabalho. Ou, vamos lá, tem um monte de jovem aqui. O que eu vou fazer no vestibular? Minha dica, faça jejum. Ora, conversa com Deus, identifica as coisas, pergunta as coisas. Com quem? Será que essa pessoa, estou começando a gostar de alguém? Minha sugestão, jejua. Se a tua fome ganhar do quanto você gosta, já nem precisa gostar mais. Não? Agora eu fico pensando, entre duas pessoas que se gostam, por exemplo, vão orar um pelo outro, não vai, jejua um tempo para ver se a gente vai ficar junto. Não vou jejuar não, então se eu não estou valendo um pão, é melhor a gente nem ficar junto. Não é verdade? Então, por que eu devo jejuar? Como eles fizeram a igreja, servindo eles ao Senhor, e jejuando, aí depois ele enfatiza, jejuando e orando, servindo e jejuando. Eu gosto disso aqui, porque a Bíblia fala que eles seguiam a vida normal e continuavam jejuando. Olha para quem está do seu lado e fala, ninguém morreu por causa disso. Né? Inclusive, acho que era até mais saudáveis que a gente assim. Então, o jejum precisa entrar na nossa prática espiritual, tem que ser algo real, ele tem que ser praticado coletivamente também pela igreja. Então, ano que vem, antes do aniversário, provavelmente lá por outubro, período quente, bom para você emagrecer, se preparar do verão.
a gente deve tirar alguns dias de jejum, amém? Durante anos a gente sempre fez 21 dias de Daniel, não vou fazer mais Daniel, vamos fazer agora jejum, vamos fazer um prolongadinho dos 40 dias, né? E daí quem quiser faz 21 para começar, quem quiser faz 7 dias para começar, mas vamos todos nos esforçar para que nós possamos desligar os mecanismos humanos e ligar os espirituais, para a percepção das coisas de Deus, para as coisas que nós vamos ter. Amém, amados? Então, é uma prática que tem cura. Eu não sei cadê o João, mas geralmente, João, quanto tempo que vocês jejuam para cura, João? Ótimo. Então, antes era 40 dias, agora 21. Então, todo mundo quando vai ministrar, né, se prepara para que tudo isso aconteça. Glórias a Deus. Vamos lá. O que mais? Preordenação e consagração de líderes. Atos 14, 23. Depois, vai. E promovendo-lhes a eleição de presbíteros, depois de quê? Erar com Jesus o encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, olha aqui, para a ordenação das pessoas, para a direção das pessoas, o que a igreja primitiva fazia? Opção A, uma votação. Era assim que se elegia a direção da igreja ou não? Opção B, ia na internet e fazia uma enquete. Era assim ou não? Também não. Mais bonito? Também não. Como é que se identificava as pessoas? Com jejum e oração. Vou dar uma dica para você. Quem tem uma empresa? Quem tem empresa? Quem vai trabalhar comigo? Quem vão ser os cabeças? Vou te dar uma dica. Jejua, ora, identifica. Quem ainda não tem empresa, jejua e ora para você ter uma empresa. Verdade mesmo. Onde o Senhor quer me colocar? O que o Senhor quer para mim? Qual é o lugar que eu vou funcionar bem? Onde eu vou me colocar? Por quê, pastor? Porque, infelizmente, quando a gente está sujeito às coisas desse mundo e não desliga para ouvir as coisas espirituais, às vezes Deus está gritando um negócio para a pessoa e a pessoa não vê. Está tudo dando errado, está tudo indo mal, né? Cai na lama, se suja, raio na cabeça, galho caindo na cabeça, aquela confusão, e grita ainda para Deus, Deus me deu um sinal. Já viu gente assim, sim ou não? Meu Deus do céu, você não está percebendo, irmão? Então, para que serve o jejum? Para isso, para você receber direção de Deus, para ordenar em quem estaria, a Bíblia fala que a igreja primitiva se unia na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em todos eram unânimes, um único ânimo e um só Espírito. Por que eu estou falando isso, amados? Porque as coisas eram resolvidas com jejum e oração. Quando tinha que tomar uma decisão, ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar discutindo, ao invés de apresentar ponto e contraponto, e nem vou dizer que talvez eles não apresentassem, mas sabe o que eles faziam? Joelho no chão, tempo sem comer, e vão ver o que Deus mostra. Aí alguém levanta e fala, Deus me mostrou tal pessoa. O outro levanta e fala, Deus me confirma essa pessoa. O outro, Deus me confirma essa pessoa. Resolve tudo, porque não tem alma, não tem carne, não tem ninguém decidido. Posso ouvir um amém? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? As coisas são decididas pelo Espírito, em diversas, em Atos dos Apóstolos fala, e o Espírito disse, como no texto, né, de 2 capítulos anteriores, fala, Saulo e Barnabé. O Espírito mostrou para eles quem nós vamos enviar. Esses dois, um era um homem bem conhecido, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom, piedoso, cheio de temor e fé. É uma música. Você lembra dessa, Charles? Não? Meu Deus do céu, agora, quem conhece a música? Só eu? Meu Deus do céu, amém. Viu como as músicas são boas para lembrar dos personagens, né? Mas esse era, e o Saulo, que era um jovem ali, que era vindo dos fariseus, e o Espírito direciona que esses dois vão para uma comitiva para fazer as coisas. Jejum nos dá a direção da parte de Deus. Amém? Eu poderia falar coisas práticas, eu já preguei algumas vezes sobre jejum, falando coisas práticas e espirituais, mas eu quero mostrar os textos para nós, para que nós possamos trazer isso para a nossa vida, entendendo que Jesus espera que nós façamos, porque Ele fez, e que isso é a melhor forma de você decidir as coisas. Amém, amados? Pastor, eu fico ansioso. Fica sem comer que você já vê que você já sai essa ansiedade rapidinho. Já melhora. Vai. Próximo. Vai. O que é o jejum? É uma privação voluntária que nos leva ao domínio próprio. Segunda carta aos Coríntios 11, 27 diz, Paulo falando, em trabalhos e fadigas, e em muitos, em frio e em nudez. Então, para que serve o jejum? O jejum serve para isso, Eu tenho minha alma, vontade, desejos, emoções. A alma do Fábio. Amém, amados? Que está atrelada à minha carne.
quando eu jejuo, a primeira vontade inerente do ser humano, você pode ver uma criança quando ela nasce, ela vai ter a fase oral, vai provar com tudo na boca. Quem já viu criança fazer isso? Sim ou não? Sim, obviamente, você também passou por tudo isso. É o primeiro, o desejo latente, sono, fome, terrível para nós, não é verdade? São primários dentro do nosso espectro de emoções. Então, por que o jejum é algo importante, pastor? Porque quando eu me privo voluntariamente de algo, eu começo a trabalhar o meu domínio. Se você não consegue controlar... Vou voltar um pouco para o Antigo Testamento, mas contextualizar. Vocês me permitem? Sim ou não? Sim ou não? Ok. A Bíblia diz que quem controla a sua boca, sua língua, é melhor do que controla um exército. Ponto. Tem diversos outros versículos que eu poderia falar das coisas falando de boca e língua. Mas deixa eu explicar. Se eu consigo olhar para um negócio que é bonito, que é gostoso, uau, que dá água na boca, e não comer, eu estou exercendo um domínio próprio primário que vai replicar para todas as outras coisas da minha vida. Para um judeu, para o povo de Deus, tinham certos alimentos que eles não podiam comer. Aí eu gosto assim, eu sei bem que é uma aliança eu estou, amém, amados? Por isso que eu estou frisando o Novo Testamento, falando texto. Eu poderia pregar jejum, falar de Daniel, podia ou não podia? Podia pregar Esther, podia pregar um monte de jejuns do Antigo Testamento, podia pregar o jejum do profeta, que foi só com alguns alimentos também, com os tipos de grãos torrados. Não, eu estou falando Novo Testamento, só estou com o texto do Novo. Mas deixa eu explicar assim, os judeus falam assim, eu gosto de um rabi que eu gosto de escutar ele não é messiânico, mas como ele fala da cultura deles, ele fala assim, para todo judeu, a refeição é um desafio de se nutrir ou alimentar a sua alma. O que eu preciso comer que é bom para o meu corpo que eu devo comer? Isso. O que me liga a coisas das minhas emoções, da minha ansiedade, dos meus desejos, da minha vontade, da minha autocompensação, da minha indulgência? Deixa eu explicar. Já estou mal, eu não, está amarrado no nome de Jesus, a pessoa já está mal, né? Está lá o chacrinha com as chacretes, que eram as dançarinas do chacrinha, para explicar, e alguns crentes que é diabetes, as dançarinas do diabo. Não sabe o que é isso? É uma analogia que eu estou fazendo, quem entendeu? Então, não, bastante gente entendeu, né? Ok, então tá lá. A pessoa está lá mal. Só que ela teve um dia ruim. Alguém já teve um dia ruim? Sim ou não? Sim ou não? Daí o que ela fala? Eu quero um docinho. Só para compensar o dia que eu tive, que meu dia foi. Já está por dentro. Mas ela quer alimentar o quê? A sua alma. Ela quer compensar as coisas. Por que você está dizendo disso, pastor? Jejuar, aprender aos poucos a jejuar, aprende a controlar todas as outras coisas, porque quem controla a sua boca é o que melhor controla o exército. Vocês estão aqui comigo, amados? Se você consegue controlar o que você come, irmãos, ou vou inverter, você não consegue controlar o que você come. Quem gosta de pescar? Levanta a mão, quem gosta? Ok. Então não difere. Como é que o peixe, como aquele negócio, o anzol está lá, vai pegar ele? Peixe ainda não sabe, você pode pescar ele 10 vezes se quiser. Mas tem gente que é igualzinho. É igual os desenhos antigos do pica-pau, do coisa que coloca aquele negócio lá, sabe? Para atrair a presa e a pessoa, não vou, não. Mas eu não vou aguentar. Mas eu não vou aguentar. Uma vez eu estava vendo no Discovery como é que eles pegam um macaco, eles colocam como se fosse um círculo assim, com um furo assim, em cima e um monte de coquinho, coisa que macaco gosta. Aí os bichos enfiam a mão para pegar. E quando eles enfiam a mão para pegar, eles pegam aqueles coquinhos, aquelas bolas, daí fica a mão maior. Aí chegam as pessoas, o macaco está assim, não consegue tirar, porque não larga comida. É igualzinho Satanás faz com um monte de crente. Sabe por quê? Porque não aprendeu uma disciplina espiritual simplesinha. Só para que todos saibam, né, quem está ouvindo a gravação, tá tipo aquele silêncio mórbido aqui.
né? Mórbido. Porque é literalmente isso. Um docinho me controla, uma comida me controla, uma coisa me controla. Porque eu não tenho uma prática espiritual simples. Que Jesus fazia? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Jesus instruiu a fazer? Eles têm expectativa que você faça? É para esse tempo? Sim, é para esse tempo. Só que, infelizmente, parece que vai passando assim o tempo e os crentes vão esquecendo de coisas que são comuns da nossa prática espiritual, que é constante. Jejum e oração. Você fala em orar, ninguém ora mais. Você fala em jejuar, então pior ainda. O jejum, ele me ensina que eu não posso colocar isso aqui na boca. Se a pessoa domina o que é mais difícil de comer mesmo, que é desejo, vontade, todo mundo que está atrelado a um monte de coisa, prazer e outras coisas, ela domina todas as outras coisas. De verdade. Implica para o seu cérebro, para o seu corpo. Você domina o desejo inerente de fome, você domina todos os outros. Posso continuar? Posso ou não? Ó, tem problema com pornografia, jejue. Comece a jejuar. Fala, amanhã não vou comer, vou só tomar água, suco. Você não vai morrer, pode ficar tranquilo. Ai, estou morrendo. Não, você não está morrendo, só está com vontade de comer. Você não vai morrer. Tem uns aí que dá para ficar uns 50 dias. Olhando aqui eu já vejo. 50 dias, pode voltar a comer lá em fevereiro que você vai sobreviver. Tem energia aí de sobra. Sobra. Vai tomando água aí que não vai dar ruim. Mas assim, ó, tem problema com vício, seja ele qual for, jejue, irmão. Comece a jejuar para você ver. Talvez vai passar 2 dias de dor de cabeça, um outro negocinho, nem precisa começar jejuando diversos dias seguidos, mas de um dia. Falar, amanhã não vou, ou posso dar uma dica, sim ou não? Posso dar uma dica? O que você faz constantemente, que você toma ou come constantemente, vai tirando. Pastor, me fala da sua prática de jejum. Eu aprendi a jejuar com o povo me obrigando a jejuar, porque eram os jejuns da igreja. Eu sempre fui muito sério com essas coisas. Quando fazia, eu sempre orei. Então, posso compartilhar com vocês, né? Eu já fiz jejum de líquido 2 vezes, eu e a pastora. Já fiz jejum de quase todo tipo de jejum. Eu nunca fiz 40 dias só na água. Eu nunca fiz. A pastora nunca deixou. Quero ganhar bastante peso para um dia fazer em nome de Jesus. Está nas minhas metas. Mas já fiz 40 dias só tomando suco, chá, café, líquido, né? Sopa líquida, salgada também. Já fiz, sei lá, Daniel, não sei quantos eu já fiz na minha vida. Sei lá quantos. Né? Quantos? A prática nossa de jejum, não estou falando para me enaltecer, mas eu quero compartilhar. Posso ou não? A título de ensino, porque já passou. Posso? Durante praticamente todos os meus anos da minha vida de pastor aqui, desses 14, uns 14, sempre um dia da semana eu jejuei. Toda quinta-feira. Quinta-feira, não como, só tomo as coisas, jejuo, 24 horas. Durante uns bons anos, tanto eu quanto a pastora, inclusive, meus filhos, era a vontade deles jejuar, e sabem, até quando não querem comer, falam que estão jejuando, né? Mas durante anos também foram 2 vezes no ano. Minha prática de jejum comum, minha e da pastora, eram 21 dias para a conferência que tinha aqui, então vamos contar assim, 40 dias para outra conferência que tinha do ministério que a gente participava nacional, mais 2 vezes na semana, vezes 52 semanas, um mês pode ter 54, 52 semanas. Então você faz o cálculo aí, quanto dia que dá de jejum? Quanto que dá? Eu faço para você. 104 se for 52 semanas, mais 40. 144 mais 21. 165 dias, os 365 dias do ano, geralmente na água. Suco, às vezes, café, líquido. Geralmente eu gosto mais líquido. Poucas vezes eu faço só na água. Fábio, gosto de tomar um suco, um negócio, só para dar um grauzinho assim. Porque senão é magro. Então, aí você pergunta às vezes, por que o pastor é magro? Fácil de explicar. Porque 1/3 do ano não come. Amém? Mas não, eu não quero falar assim, ó, ninguém é super-homem nem nada, eu só quero explicar para vocês algumas coisas assim, ó. Por que às vezes a gente fica com um monte de lutas e coisas de domínio próprio? Porque a gente não pratica uma coisa bem simples que Jesus fazia, que Jesus
esperava que nós fizéssemos. Vocês estão aqui, sim ou não? E que nos ajuda em benefício a todos. É um tipo de consagração. Por quê, pastor? Porque além de tudo isso, ele tem um benefício qual, pastor? Eu começo a limitar, a minha vontade inerente da minha carne, que vem dessa também, das concupiscências, de desejar. Vocês estão comigo, sim ou não? Ela é vetada quando eu jejuo, porque se eu aprender a vencer dessas coisas, eu começo com uma coisa, vou voltar na minha prática. Como você começou, pastor? A pastora pode compartilhar isso também. A pastora, ela escolheu, desde que a gente começou a namorar, 1 ano ela ficava sem comer alguma coisa. 1 ano sem maionese, 1 ano sem batata, 1 ano sem pizza, 1 ano sem, e ficava fora os jejuns normais, né? A pastora sempre gostou mais de fazer essa abstinência para treinar. Eu fui indo nas lógicas, algumas coisas, obviamente. Uma das primeiras coisas que a gente tirou foi refri, né, pastora? Sei lá quantos anos faz. Não, vamos ficar esse ano sem refri. Depois nunca mais eu voltei, porque eu falei, cara, isso não faz benefício para mim, não faz diferença. Não vou, tirei. Mas já fiz jejum. Tirando carne, obviamente, jejum de Daniel, daí sem carne. Eu gostava de carne, carnívoro ao extremo. Eu às vezes, minha mãe pedia pizza em casa, eu pedia para fritar um bife. Verdade, tanto que eu gostava gosto de carne ainda, mas já fiquei sem. Café tomei a minha vida inteira. Hoje, não preciso tomar café, não me dá dor de cabeça se eu ficar 3 dias sem tomar. Se eu ficar, posso tomar todo dia, posso não tomar, depende do período. Não interfere em nada, mas não me domina. Eu posso olhar para uma coisa e falar, eu não vou comer. Por quê, pastor? Porque você é um super-homem? Não, por causa de uma prática de algo que Jesus fazia, de algo que Jesus pediu para fazer e que dá uma segurança de diversas outras coisas. Amém, amados? Então eu posso olhar algo, nunca tive visto de outras coisas, mas coisas que eu gostava, talvez que eu possa dizer que eu era viciado. Pornografia, futebol. Gostava de que hoje eu posso não ver um jogo, se eu quiser, não vou ver, não faz diferença para mim. Antes eu não podia, aquilo me dominava. Eu não podia deixar de assistir um filme, aquilo me dominava. Nada pode nos dominar. Amém? Mas a disciplina espiritual fundamental que está aqui enraizada nesse domínio próprio, ela está no jejum, que é o simplesmente ato de não vou comer isso. Vou me abster disso. O corpo vai sofrer, vai sentir, e ok. Paulo tem diversos outros textos que ele fala dessas coisas. Posso ouvir um amém? Desejos, qualquer que foi, se você jejua, você vai melhorar. Você vai adquirir domínio próprio. Pode ficar tranquilo. Olha lá, Paulo fazia jejum só às vezes. Será que é ou não? O outro texto ali de Coríntios, quando ele está citando as outras coisas, ele também fala, né? Em trabalhos e fadigas, em muitas vigílias, em fome e sede, né? Paulo, ele passava fome, passava sede, naquele tempo não tinha como ir comprar, ia em viagens, passou naufrágio e as coisas que vocês conhecem, então passou fome, passou sede, mas mesmo assim, em quantos jejuns? Não entendi. Muitos jejuns ele fala, em frio, em nudez, em todas as coisas que ele aprendeu a passar. Então, nós somos cristãos, devemos aprender a jejuar. Devemos aprender a jejuar. Tem um problema que eu estou tendo com algum vício, que eu luto alguma coisa, algo que acontece. Começa tirando os alimentos. Começa se controlando pela boca. Quem morre pela boca é o peixe, pastor. Sim, mas nós, para Deus, também temos o simbolismo do peixe. Se falou para Pedro que ele seria pescador de homens. Estão conseguindo fazer entender? Estou quase acabando. Meu Deus, passei muito aqui. Ok. Pensei que era, por favor, acabe o culto. As pessoas estão tensas com a sua fala hoje. Eu quase mandei ontem no grupo. Eu não mandei em todos os grupos, só mandei para o de ministérios hoje. Falei, um monte vai faltar porque eu vou falar dessas coisas, daí vai ofender um monte de gente, que o que te ofende te revela, né? Aí um monte de gente vai ficar, mas dia bom para faltar. Mas não, você olha para quem está falando, ainda bem que você veio, irmão. Aí para outra pessoa fala, eu vou começar a jejuar no que vem, viu? Né? Amém, vamos lá. Jejum vence tentação. Leia comigo. Lucas 4, 3 e 4. Disse-lhe, então o diabo, manda que estas pedras se transformem em pão. Por quê? Jejuou Jesus 40 dias e 40 noites e teve fome. Aí veio o diabão e falou para ele, transforma essas pedras em pão. Mas lhe respondeu Jesus, não só de pão viverá o homem. Será que é o último esse ou não? Deixa eu ver. Volta lá então, só para acabar, Tiago.
Deixa eu explicar um princípio para você. Posso ou não? Posso ou não? Ok, para acabar. Primeiro pecado, desobediência. Primeira ordenança de Deus de negação para a prova de amor. Não comerás. Pode comer de todas as coisas, mas desse fruto? Não comerás. Quando ele faz aliança com o povo, ele dá uma direção. Deixa eu dar uma direção para ajudar vocês, porque vocês ainda não têm o Espírito Santo. Mas vocês vão ter que ter algum tipo de domínio próprio para poder obedecer à lei. Não comerás. Animal de pé fendado, animal que rume. Aí ele vai dar as descrições dos animais. Amém, amados? Então, morcego, corvo, ok, ele vai dar todo tipo de animais impuros. Camarão, caranguejo, todos os que inflamam, na verdade, quando a gente vê hoje, assim, os mais inflamatórios. Porco, nenhum você vai comer. Ele dá uma restrição. Por que você está falando isso, pastor? Primeira ordenança de Deus, não comerás. Depois, quando Jesus vem em carne nessa terra, o que ele faz antes de enfrentar o Satanás? Não entendi. Jejua. Ele está no ápice da fome, da carne, da parte humana dele. Sim ou não? 40 dias sem comer. Ele é o Filho de Deus, ele tem poder. Fala, transforma essas pedras em pão. O diabo fala. O que Jesus fala? Nem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não come. O primeiro Adão chegou a Eva, deu, ele comeu. Mandou para dentro o fruto, que era delicioso para os olhos, bom para se comer, mas ia gerar um efeito que ia causar morte. Jesus não. Não vou comer. A Bíblia diz, depois que ele acaba e vence Satanás, os anjos vieram e o serviram. Não sei que maná que ele comeu, mas deve ter sido bom. É ou não é verdade? Muito com certeza, que a Bíblia diz que ele sai cheio do Espírito Santo e com fogo. Né? Deus alimenta alguns, na Bíblia a gente vê algumas passagens dessas. Mas o que eu quero explicar de tudo isso para vocês, de verdade, para a gente pôr em prática. Por que nós jejuamos, pastor? Para ficarmos mais parecidos com Jesus. Para termos a sensibilidade das coisas espirituais. Amém, amados? Em tudo. Eu posso compartilhar com vocês, em jejum teu corpo está ativo, você está atento, você está perceptivo, você está sensível, você passa as fases de irritações do começo, mas depois que passa essas coisas que você vence o seu corpo, melhora em tudo. Se você sofre com coisa, algum tipo de vício, algum tipo de coisa, independente de como foi, o que aconteceu, de trauma que ligou a sua alma, que associa a sua alma, tem gente que vive ansioso, desconta onde? Desconta onde? No alimento, porque ele traz um prazer imediato. Quando eu começo a restringir esse prazer, eu começo a exercer um fruto do Espírito que é domínio próprio. É o último, mas é o melhor de todas as coisas. Eu sou paciente, bondoso, amém, amados? Mas eu começo a desenvolver isso. Então, nós como cristãos temos que aprender a jejuar. Temos que colocar na nossa prática de vida. Para quê? Querido, uma pessoa que aprende a jejuar, aprende a não comer, meu Deus do céu, ela controla todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Mas principalmente, ela consegue vencer o pecado. De verdade, do desejo, da concupiscência. Comer, você come primeiro com o quê? Com o que você come primeiro? Concupiscência dos olhos. Primeiro. Eu vejo, eu desejo, eu tomo, eu sou destruído. Vocês sabem a sequência do ciclo do pecado. Vamos orar? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Ora Deus. Minha sugestão. Acha uma coisa para jejuar amanhã. Amém, amados? Amanhã. Gosto de tomar café amanhã, gosto de comer sei lá o que de manhã. Jejue amanhã de manhã. Fala, Pai, em nome de Jesus, amanhã de manhã eu vou tirar isso aqui, eu vou colocar isso aqui. Peço para que Deus mova e comece a colocar isso diante do Senhor. Posso ouvir um amém? De verdade mesmo, amados. Tem batalhas que a gente que entra porque a gente fica enchendo o corpo de outras coisas que não precisava. Vamos orar juntos? Quero fazer 2 orações. Uma primeira para você que está aqui pela primeira vez, ou quem sabe está me assistindo pela internet, né? Ou ouvindo também no podcast. A coisa mais importante que você pode fazer antes de todos é entregar sua vida para Jesus. Se você veio aqui na igreja e o Senhor sabia que você iria fazer essa oração, porque nós sempre fazemos, quero convidar você a fazer comigo e a igreja a fazer comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor
como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão por todos os meus erros. E eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua palavra, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Abençoa todos que fizeram essa oração pela primeira vez, da experiência com o teu Santo Espírito. Move de forma sobrenatural em nome de Jesus, guardando e protegendo essas vidas para honra e glória do teu nome. Quem concorda diz?